Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência nas nossas UTIs, hoje, mais um episódio e esse muito especial. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar na @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. Por que esse episódio é tão especial, né, Débora? A gente está chegando hoje a uma marca, não sei, a gente tem essa coisa com números, mas é uma marca muito importante. Hoje a gente completa 50 episódios do podcast UTI Informa em Ação. Então, isso é bom, indica que a gente já está há muito tempo aí fazendo as coisas, que a gente está ficando velho também, né? Mas eu acho que a gente poderia, para marcar mais ainda e para comemorar esse episódio, a gente conversou previamente e a gente achou que a gente podia trazer para vocês uma coisa diferente, que são lições intensivas em 5 histórias. Não daria para a gente falar 50 histórias aqui, porque a gente não teria tempo, seria uma série que a Netflix bem que podia nos patrocinar. Exato. Mas não que a gente não tenha, não que a gente não tenha 50 histórias. Perfeitamente, a gente tem até mais do que isso, com certeza. Mas eu acho que com o meu tempo de UTI, o seu tempo de UTI, e com o podcast, com 50 episódios do podcast, a gente pensou em histórias que me marcaram a Débora, que marcaram nós dois, que a gente acabou aprendendo alguma coisa. Então, são lições intensivas e 5 histórias para vocês aqui. Débora, começa aí, conta uma história para o pessoal que fez, uma história que lhe marcou e que fez você aprender alguma coisa. Bom, eu queria começar contando a história de uma paciente que ficou comigo muito tempo na UTI, por meses. Traqueostomizada, em uso de ventilação mecânica, uma paciente que tinha um quadro de Guillain-Barré grave, né? E aí, Sancler, ela obviamente muito dependente para tudo, né? Muito dependente na hora do banho. Então, ia lá ao banho, virava para um lado, virava para o outro, fazia todos os cuidados, né? E depois, ela ficou muito grave mesmo. E aí, quando eu consegui, né, a primeira vez, começar a trabalhar essa reabilitação em posturas mais altas, né? Eu lembro que quando eu fui, né, para colocá-la sentada a primeira vez, fazer essa transição postural, ela entrou num desespero, assim, que eu nunca tinha visto, sabe? Na UTI. E ela, na época, traqueostomizada, com ventilação, muito difícil a leitura de lábio pela fraqueza facial. E ela não conseguia escrever porque ela não tinha um distal bom para isso, ainda pela fraqueza do Guillain-Barré, né? Era muito difícil a comunicação. Eu só consegui entender que ela tinha um desespero absurdo, assim, para ser colocada no sentado, né? Enfim, para resumir a história, a gente foi, né, com várias técnicas. Eu não vou dar spoiler porque eu vou contar no final. Mas, assim, com várias técnicas, fiz alguns raciocínios clínicos na minha cabeça do que poderia estar acontecendo. Mas o que eu queria contar de muito interessante é que depois de, né, um bom tempo com a gente na UTI, ela foi melhorando, decanulou, e aí quando ela já falava, um dia no jardim, que eu gostava muito de levá-la até o jardim, ela me contou, e ela sozinha, assim, sabe? Ela falou assim, você lembra como eu tinha muito medo no começo de sentar com você? Aí eu falei, lembro. Eu falei, aliás, me conta, né? O que você sentia? Por que você entrava naquele desespero? E ela falou, Débora, quando ela teve uns quadros de delírios bem importantes também, quando ela estava lá na UTI. Ela falou, uma das coisas mais desesperadoras para mim, enquanto nessa dependência, era o momento do banho. Ela falou, cada vez que as meninas iam me dar banho e me viravam de lado, eu estava muito perto da beirada da cama e eu só conseguia enxergar a parte de baixo. Ela falou, e para mim, ela falava, você não tem noção da distância que parecia a Como cama se do chão. fosse, né? Ela falou, e aí me dava desespero, porque eu tinha certeza que eu ia cair dali. E aí acho que ela falando, né, essa experiência foi se somando que virou uma coisa enorme, assim, dela achar que aquilo realmente era muito alto, né, que ela ia cair, enfim.
E aí ela falou, e aí quando vocês começaram a querer me virar para me pôr sentado, eu enxergava de verdade uma distância absurda do chão que era desesperadora para mim, né? E aí, o que eu queria trazer de aprendizado com essa história, né? Às vezes a gente limita muito a nossa atuação dentro da UTI e a problematização, né? A gente problematiza a reabilitação dos pacientes, coloca como hipótese diagnóstica ou de problema mesmo, a gente acaba ficando nessa coisa meio de só duas opções, sabe? Muscular ou respiratório, né? Assim, Respiratório, e isso definitivamente não cerca todas os problemas e todas as possibilidades terapêuticas que a gente tem dentro de uma UTI, né? E para mim foi um divisor de águas, né? A partir dali eu comecei a entender muito bem que não era tudo, não, as coisas não se resumiam na UTI só é respiratório ou motor. Não é que ela tinha medo de sentar porque ela tinha uma fraqueza e ela achava que ela ia cair porque ela não tinha força para sustentar o tronco dela. Não, né? E aí você pode pensar, um déficit perceptual, por exemplo, traz um desespero para o paciente, né? Poderia ser ela ficou muito tempo deitada. Ela poderia ter alguma coisa vestibular aí, induzida por esse tempo que ela ficou deitada, por exemplo, né? E aí, se a gente ela só poderia ter fecha... um trauma prévio, né, de altura, de queda e etc. São coisas. A gente fala muito aqui de conversar previamente sobre a funcionalidade, mas e outros aspectos, né? Exatamente, né? E aí, um estresse traumático, assim, né? Desse trauma que ela tinha ali, né, da relação dela com o banho, com a altura, e que ela transferiu para nossa terapia. E que também, né? E que se a gente, de novo, só pensar, é fraqueza, ela tem, né, uma fraqueza de tronco, por isso, e aí, esses dias eu discuti isso com o médico também, porque aconteceu com uma outra paciente, assim, de eu sentar e eu achar que ela me puxava, assim, de um jeito meio desproporcional, né? E aí ele falou, Débora, será que não é porque ela tem uma fraqueza e aí ela tem medo de cair para trás? Eu falei, não é, sabe? As costas dela estavam ali seguras, né? Eu tava segurando, não é. Então eu acho que um aprendizado que eu tenho, assim, com essa história, que marcou muito ela, né? E aí que eu falei, bom, preciso aprender com isso, é esse, Sancler. Eu acho que a gente tem que abrir o nosso olhar, ampliar o nosso olhar para inúmeras disfunções, e aí físicas, emocionais, enfim, que podem estar acontecendo com o nosso paciente na UTI e que não se resumem ao aspecto músculo, pulmão, que a gente tem a tendência a olhar, porque senão a gente não consegue reabilitar eles de uma forma mais específica, né, mais com sucesso maior. Então, a minha primeira lição seria amplie o seu olhar para outras disfunções, para além do músculo e da parte respiratória dentro da UTI, porque todos os sistemas, no fim, ali corporais, eles podem sofrer e impactar na reabilitação do paciente, né? E eles vão se inserir na contextualização do indivíduo como pessoa, como cidadão, cidadã, né? Como membro de uma família, como tudo isso. Então, é muito legal porque você traz isso para dentro da reabilitação, mas como você disse, são aspectos que vão muito além do que a gente está habituado. E isso é interessante para quem está nos ouvindo abrir a mente para isso, e além do óbvio, né? Com certeza a reabilitação ela é muito otimizada se você leva isso em consideração. Já pensou se você tivesse levado isso em consideração desde antes de acontecer, como poderia ter otimizado seu resultado da profissional? E aí, Sancler, eu dei um exemplo, né, acho que de uma habilidade, digamos, técnica, mas que envolve aí, né, um raciocínio, né, então acho que é um aprendizado aí para uma lição mostrando que a gente precisa ter um raciocínio clínico e crítico mais profundo, né, mas e aí, você tem alguma outra lição de UTI aí, pensando talvez não tanto aí em questões relacionadas à técnica em si? Tenho. Como você disse, a gente poderia fazer um episódio com mil lições, né? Se quisesse. Mas eu tenho uma situação que me marcou muito, ela também não tem a ver com a decisão técnica em si. Eu trabalhava numa UTI, no qual a gente tinha um trabalho de equipe, a gente tinha uma visita todos os dias, onde todos os membros da equipe se posicionavam, falavam das suas percepções, e a gente trocava informações pensando no melhor para o paciente, obviamente. E era bem interessante isso, e eu acho que me ajudou muito na formação quanto equipe.
E aí a gente recebeu um paciente, um senhor jovem, né, um adulto jovem, com tromboembolismo pulmonar, com TEP. E esse paciente chegou para a gente com uma dessaturação importante, com muito desconforto respiratório. E iniciou todo o tratamento específico para TEP. Tinha acabado de iniciar o tratamento. E pelo desconforto, eu optei por entrar com uma ventilação não invasiva. Não estou entrando na questão do mérito técnico aqui, a VNI para TEP, foi pelo desconforto respiratório. Eu queria dar tempo para que a medicação fizesse efeito e, quem sabe, ele ter uma condição melhor de não ser entubado para o tratamento do TEP. E aí eu coloquei esse paciente na VNI, só que esse paciente não melhorou. O quadro ficou arrastado. E eu acabei por tomar a decisão de insistir na VNI. E eu fiquei insistindo na VNI, e a melhora era mínima, era muito discreta. Eu já tinha todos os indícios técnicos de que não tinha dado certo, de que eu deveria ter tomado uma outra decisão. E aí, na hora da visita, eu fui questionado por todos os profissionais. E aí? Porque você que está insistindo e todo mundo já viu que não deu certo e você sabe quais são os desfechos. E eu lembro direitinho que na hora da visita eu falei, mas eu tô com um feeling de que a gente tinha que tentar mais um pouco para evitar que ele fosse entubado. E aí eu lembro direitinho que aí o chefe da UTI virou para mim e falou assim, então tá bom, Sancler, essa decisão é sua. Estão vendo todos da equipe, vocês estão escutando, a decisão é do Sancler. A gente tem uma decisão para tomar em equipe, é a decisão do Sancler. Se o Sancler está com um feeling e ele quer seguir o feeling dele, a gente vai seguir o feeling do Sancler. Agora a responsabilidade também vai ser sua nessa tomada de decisão. E bola para frente, vamos para o próximo paciente. E aí eu lembro que aquilo na hora eu tive vontade de falar assim, não, volta aqui que a minha decisão vai mudar. Eu acho que a gente tem que entubar o paciente, que a gente não vai segurar ele na VNI. E seguiu-se passando a visita dos demais pacientes. E aquilo mexeu comigo. E eu lembro que acabou a visita, eu fui para cima do paciente, e eu lembro que eu falava com ele, o senhor tem que melhorar, vamos melhorar, me ajuda nessa daí. E na verdade era eu que precisava ajudá-lo, né? E aí eu passei o plantão para o colega da noite, isso foi no final da tarde. E aí eu lembro que eu estava no outro dia de plantão, e quando eu cheguei no outro dia, a primeira coisa que eu entrei na UTI foi procurando o paciente. E quando eu entrei, ele estava sentado numa poltrona tomando café. E ele tinha melhorado. E aí eu lembro direitinho da sensação quando eu vi ele na poltrona. Eu tinha 2 caminhos para pensar e de aprendizado aí. Um podia ser, tá vendo? Meu feeling, você tem que seguir aqui os seus instintos e não sei o quê. Ou foi sorte. E aí, para mim, eu tomei esse segundo aprendizado. A lição foi de que as decisões na nossa profissão elas têm que ser tomadas de acordo com o que é mais recomendado em evidência científica e, principalmente, que seja melhor para o paciente. Esse meu paciente teve sorte, mas muitas vezes profissionais, e eu já fiz isso, acredito que todo mundo passa em algum momento, você toma uma decisão equivocada pelo seu instinto, pelo seu feeling, mas ela não é a melhor decisão para o seu paciente. Então esse paciente teve sorte, ele foi de alta, eu tive mais sorte do que ele, se bobear, ele foi de alta, e só que eu não colho louros dessa situação, eu colhi um aprendizado, é uma lição. E assim, eu lembro que na época me marcou negativamente, eu falei, por que ele está jogando a responsabilidade toda para mim? Vamos lá, a gente não é uma equipe aqui, a gente poderia muito bem, agora vamos todo mundo junto. Não, a decisão foi para mim, para um aprendizado meu, e eu agradeço hoje a equipe e o chefe, porque foi um aprendizado para mim, assim, olha, você precisa tomar suas decisões de uma maneira adequada. A cada decisão você tem que pensar no impacto para todo mundo. Eu não sei se você já viveu alguma situação desse tipo, mas essas decisões são importantes. Aí, se você me permite, eu vou acrescentar uma outra historinha, que essa foi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar nessa UTI. Olha lá, já tá passando das 5, hein? Já tá passando, pronto. Mas eu lembro que eu cheguei e botei uma senhora na VNI, e 30 minutos depois a senhora não melhorou. E essa eu falei, não, ela não tem indicação mais nenhuma de VNI. Aí eu fui no médico de plantão, eu era bem novato na UTI, bem menino. Aí eu falei, doutor, tem como você dar uma olhada na paciente? Ele falou, não tem. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você tá tratando dela. O que é? O que você quer? Qual a sua decisão? Qual a conclusão que você chegou? Aí eu falei, mas eu queria que você visse ela. Ele falou, mas eu vou ver o quê? Eu quero... Você me diga, ela melhorou ou ela não melhorou? Porque se ela melhorou, você sabe o que fazer. Se ela não melhorou, você me avisa que eu vou lá em tubo. E aí eu fiquei assim, poxa, mas ele está querendo dizer que eu tenho que tomar essa decisão? E provavelmente ele foi um marco, que sim, eu tenho que tomar esse tipo de decisão. Então essas duas, elas vêm com a importância da decisão que a gente toma. Eu acho que a lição é essa, Débora. A cada decisão que você for tomar dentro da sua UTI, seja para tratar um paciente, seja para discutir com a equipe, seja para se posicionar frente à família, passar uma informação para um colega que vai dar continuidade, a sua decisão ela é extremamente importante, ela é de sua responsabilidade. Então, saiba tomar as suas decisões da maneira mais adequada. E é óbvio que a única forma de fazer isso é estudando muito
e tendo uma boa atuação dentro da profissão, né? Eu não sei se você já passou por lições desse tipo assim de aprendizado, mas essa foi para mim uma coisa muito importante. Esses dois, eles se conectam no mesmo assunto, mas essas duas historinhas, elas trouxeram a lição para mim que a minha decisão é importante. E até hoje eu levo isso em consideração em qualquer decisão que eu vá tomar dentro da UTI. E eu acrescentaria, né, a responsabilidade que a gente tem da tomada da decisão. E eu queria acrescentar que cada vez mais eu tenho esse conceito comigo também, que essa tomada de decisão, ela não é feeling, né? Mas lógico que também Perfeito. eu acho que nem sempre ela vai se fechar, né, eu vou conseguir tomar essa decisão, fechar essa decisão, também só baseada em artigo científico, em conhecimento que está no livro, né? Essa tomada de Sua decisão, ela experiência vem conta, né? de vários fatores, né, Sancler? E aí eu acrescentaria, existem hoje técnicas, né, para você pensar e fazer tomadas de decisão. Então, ela é uma habilidade que ela pode ser treinada, né? E eu trabalho muito isso com os alunos, né? Eu acho que o estágio é um lugar assim, onde você tem uma segurança, né? Porque eu tô ali supervisionando, né? Então, eu consigo deixá-los pensar na tomada de decisão e aí, obviamente, eu tô ali mediando, né? Se eu percebo que a tomada de decisão tá certa, eu deixo fluir. Se eu percebo que a tomada de decisão não vai ser a melhor, eu vou interferir, né? Mas é uma habilidade, eu falo isso pra eles. Eles falam às vezes pra mim, ai meu Deus, eu não sabia o que decidir quando o médico me falou. É tomada de decisão. E é uma habilidade extremamente importante para quem está dentro da UTI. E ela não vai ser construída de forma sólida, Sancler, só lendo o livro e sabendo toda a teoria. Né? Porque essa teoria ela tem que estar encaixada no que você já viveu, no que o paciente quer, em como é a equipe, né? Porque é isso, a decisão é sua, mas vai influenciar na equipe inteira. Então, você conhecer a equipe, saber como é aquela equipe, né? Se aquela tomada de decisão vai fazer sentido. As condições que você tem, né, no seu serviço. Exatamente. E até os conceitos teóricos que você tem, né? A tomada de decisão, ela implica você contextualizar aqueles conceitos teóricos que você tem, né? Então, isso precisa e pode ser treinado, né? Então, acho que isso é muito legal. Hoje, eu brinco com os alunos, porque eles, quando eles chegam, tem uma cena na UTI que se repete direto. E aí, quando eles chegam, eles acham meio assustador. Aí eu falo, gente, é só uma brincadeira, né? Mas, direto, assim, eu vou falar com o médico lá da UTI, o que fica pela manhã, que a gente já se conhece há muito tempo. E aí eu falo, vou fazer tal coisa, tá? Ele brinca comigo, ele fala, tá bom, vou pôr lá na prescrição, prescrito pela fisioterapeuta Débora. Aí eu falo, ok, né, valeu. Mas é isso, é uma tomada de decisão pela minha responsabilidade como fisioterapeuta, né, do que eu quero, do que eu acho que cabe ali. Mas obviamente a gente sempre vai levar todas essas outras coisas em consideração. Então acho que a junção muito disso, legal. né, Débora? A junção disso tudo que você falou é o que é o conceito de prática baseada em evidência. É você colocar o paciente nessa jogada, é você contextualizar com a sua experiência para que você possa tomar a decisão. E a evidência científica, o artigo é uma parte disso tudo, né? E eu achei fantástico o que você disse. O feeling, ele é treinável. Né? O feeling de um aluno que acabou de chegar, você virar para o aluno e falar, e esse paciente tem condições de sair da cama e andar? Ele tem um feeling, mas o seu feeling de muitos anos na UTI é diferente do dele, porque o seu está mais treinado já. Então, o feeling é treinável. Isso é importante da gente levar em consideração. E é isso que eu falei, né? Se a gente pensar fora da fisioterapia, existem técnicas de tomada de decisão, né? Tá bom, vamos lá. Qual é o pior cenário? Qual é o cenário médio? Qual é... Né? Qual é o nível de risco, qual é a urgência, quais as consequências, e aí você vai tomar a sua decisão para um lado ou para o outro. É diferente uma tomada de decisão de intuba ou não intuba, de uma tomada de decisão de desliga o catéter que estava em 2 para 0, né? É completamente diferente. Nível, Então, de risco.
A gente não aprende na faculdade ainda a gerenciar essa tomada de decisão, né? Mas acho que é uma habilidade importante pra gente. E fica aí a lição, né? De que é isso. Você pode ter uma equipe ali que vai te acolher na sua tomada de decisão. Erramos todos. Você pode ter uma equipe que vai falar, erramos? Não, a decisão foi do Sancler, errou o Sancler, né? É Então a gente tem que sua, estar preparado. te vira. A gente tem que estar preparado, né? E aí, mais alguma? Vamos lá, mais uma história. Sim, quero falar mais uma, que foi bem curta, mas também me marcou, porque depois daquele dia eu falei, não, como a comunicação, né, e aí já dando spoiler de qual foi a minha lição, como a comunicação ela é essencial, né, a gente estava atendendo um paciente, cardiopata, mas já estava mais compensado e tal, na UTI, a gente queria começar um treino ali com ele. E aí o aluno chegou, olha lá, eu jogando pro aluno, né? Mas a gente, vou me pôr no meio dessa. A gente chegou pro paciente e falou, a gente vai vir daqui a pouco e a gente vai fazer um pouco de bicicleta. A gente vai começar com 5 minutos, vamos ver como é. Explicou. E aí a gente saiu e aí o paciente ficou desesperado. E aí o pessoal da enfermagem, Débora, ele tá lá, incomodado, pediu pra te chamar, porque não dá, não pode, ele não vai fazer fisioterapia. Aí fui lá, falei, o que tá acontecendo? Por que o senhor não vai fazer fisioterapia? Débora, eu não posso fazer bicicleta. Eu falei, mas por que o senhor não pode fazer? O cardiologista não me liberou fazer bicicleta, eu não posso, não sei o que, bababá. E aí gente, que coisa estranha. Só que aí, ele não queria de jeito nenhum, ele não aceitou. Aí eu falei, ok, vamos mudar e vamos ver como que a gente resolve isso. Vamos fazer outra coisa por enquanto. Aí eu fui falar com o médico da UTI, né, o intensivista. Eu falei, tem alguma contraindicação para ele fazer o cicloergômetro, né? Não, Débora, não tem. Eu falei, você tem certeza? Porque ele tá me jurando de pé junto que o cardio passou no dia anterior e falou que ele não podia fazer bicicleta. E aí o intensivista falou, Débora, não sei, mas não tem. Eu falei, tá bom, mas eu não vou fazer porque, sei lá, vai que tem alguma coisa, né? O cardio não escreveu, mas... Falei, mas vamos conversar com o cardio, por favor, da próxima vez que ele passar aqui, mesmo se eu não tiver, né? Resumindo a história, o cardiologista passou no dia anterior e ele tinha falado, doutor, quando eu sair daqui do hospital, eu vou comprar uma bicicleta e vou colocar na minha casa e vou fazer bicicleta. E aí o cardiologista falou pra ele, olha, não, você não vai fazer bicicleta. E ele ficou com essa informação, entendeu? E aí, Pronto, na acabou. cabeça dele, ele entendeu. Né? Aí ele falou, por que não? Não, porque você não pode fazer bicicleta na sua casa. E aí ele falou, eu não posso fazer bicicleta. E aí, tudo foi uma confusão, né? Porque a bicicleta na cabeça dele, do paciente, né? E que ele passou pro cardio, que o cardio negou, era tipo aquelas bicicletas que ele vai lá, pedalar, né? Numa intensidade. Na minha cabeça, era um cicloergômetro simples que ele ia fazer sentadinho, numa intensidade baixa, monitorizado, bababá. Então, assim, é Já uma tava pensando no Iron Man lá confusão. fora. Exato, né? E aí o paciente não queria tal. E aí eu falei, gente, que confusão. Foi tudo por falta, né, de conversa. Tanto dele com o cardiologista, né? Quanto nosso com ele. Que talvez se eu. Eu acho que já desencadeou nele Explicasse logo que eu falei melhor, né? bicicleta, né? Então, assim, Fazer um treino que era leve. exatamente, né? Acho que a hora que falou, já chegou falando, a gente vai fazer bicicleta, já travou a cabeça do paciente, né? Porque ele imaginou que ele ia ter que subir em cima da bicicleta e tudo mais, né? Então talvez se a gente tivesse falado, a gente vai fazer um cicloergômetro, talvez ele já nem tivesse linkado de cara com a bicicleta e estivesse topado, né? Enfim. E aí fica a lição, né, Sancled, que a gente precisa se comunicar direito, né? Em todos os aspectos. Saber o que você está né? falando, para quem, explicar claramente, né? Exatamente. O que ele Sabe entendeu do que você falou, né? eu tive uma situação, né, que tem relação com comunicação. Uma vez um paciente chegou na UTI, ele era sequelado de AVC. Ele já era sequelado de AVC. E ele internou por um outro motivo. E eu lembro que eu fui lá e falei, tudo bem com o senhor? Vamos ver aqui, senta aqui um pouquinho, fica em pé, deixa eu ver como é. Para avaliar, quando ele chegou, qual era a questão motora dele, que tanto a hemiparesia dele impactava no desempenho físico dele. Eu fui aplicar MRC, a gente aplicava nesse hospital a FSS, eu fui ver o nível de assistência, e eu fiz tudo isso lá, quase 1 hora com ele, botei ele em pé e tal. Só que eu não expliquei o que eu estava fazendo.
E aí, na hora da visita, a família me chamou. Quem é o fisioterapeuta? Eu falei, sou eu. Ah, porque a gente viu que de manhã ele fez fisioterapia, mas ele não fez. Eu falei, não, ele fez, foi comigo. Eu avaliei e inseri ele no programa. Ele falou, não, porque ele não fez, porque ele faz fisioterapia 3 vezes por semana. E aí o fisioterapeuta mexe muito a perna dele do lado afetado e dobra, estica. Ele já faz isso há muito tempo. Aí eu falei, eu acho que eu não me expressei adequadamente, porque o que ele fez foi muito além disso. Ele ficou em pé, ele trocou passos com apoio, não sei o quê, e a família foi crescendo o olho, assim como se diz. Ele fez tudo isso porque nem em casa ele não fazia tudo isso. Falta da minha comunicação adequada com ele para explicar o que eu estava fazendo, né? Então, entra Exatamente. bem nesse cenário aí que você falou. O paciente fica louco. Imagina o cara, bicicleta. Não, acabei de perguntar se eu podia comprar uma. O médico disse que eu nunca mais vou andar de bicicleta, pô. É, exatamente, é isso, né? O que que ele entendeu, o que que foi falado, quais a palavra que foi usada, né? Tudo isso importa. E aí fica a lição da comunicação, né, Sancler? A gente precisa ter uma comunicação adequada e da gente resolver, né? Da resolução dos conflitos, né? Porque existe um Exato. conflito ali entre a gente, ele, né? Não um conflito ruim, assim, né? Mas no sentido de e aí, o que que vai fazer? Né? Eu podia ter deixado por menos e falado, tá bom, não quer fazer, eu acho que não pode fazer, ou o médico, sei lá quem, falou que não pode fazer, não vou fazer. Mas eu não ia estar Espera o seu oferecendo o médico que de. passar e a gente conversa depois, né? Exato, mas eu ia estar deixando de oferecer o que de melhor eu tinha para ele naquele momento, né? Então eu fui atrás de resolver esse conflito que existia de comunicação entre todo mundo. E aí eu lembro que eu descobri, e aí eu passei para fisioterapeuta no plantão. Falei, ó, gente, aquela história de que ele não pode fazer bicicleta, não tem nada disso, é isso, 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 né? Então comunicação e resolução de conflitos, eu acho que são ensinamentos importantes aí dessa história. Manda São, mais são sim. uma. Eu lembro de uma outra que eu gosto dessa história, de lembrar dessa história até hoje. Ela, para mim, ela é uma inspiração. Internou uma senhora bem de idade na UTI, com câncer, numa fase bem avançada. E eu lembro que ela chegou acompanhada do marido, ela veio transferida da enfermaria, na maca com o marido. E acabou que o marido, junto com a equipe médica que acompanhava ela na enfermaria do câncer, junto com a equipe da UTI, optaram por fazer o tratamento dela dentro da UTI, do final de vida. Ela não tinha perspectivas mais terapêuticas. E aí começa a desencadear, acho que a gente até já discutiu isso em outros episódios, um monte de julgamento das equipes, né? Não era para essa mulher estar aqui, não era isso e tal. Mas quando você contextualiza, ela morava ela e o esposo, que era um senhor de muita idade já, que não tinha a menor condições de cuidar dela, e não era algo que ia acontecer nos próximos dias, assim, próximas horas. E aí ele optou para que ela tivesse um conforto dentro da UTI. Isso foi uma decisão deles e que precisa ser respeitada. E aí o que eu lembro que me marcou muito da história é que esse senhor ligava de hora em hora, Débora. De hora em hora ele ligava na UTI. Sabe o telefone da UTI para dar informação? Hoje em dia nem tem mais isso, né? Hoje em dia é tudo celular e É, tal. Aí tocava o telefone, aí a gente atendia o telefone, UTI, bom dia. Aí ele, bom dia, aqui é o senhor fulano, marido da dona fulana. Eu queria tá saber se aqui. ela já se foi. Aí a gente, não, seu fulano, ela tá aqui. Ele, então tá bom, eu queria saber se o pé dela tá coberto. E eu lembro de várias vezes passar na minha mente e de pessoas que expressaram isso. Que absurdo, ele tá preocupado com o pé. Mas aquilo era tudo que eles tinham na vida deles. Era esse cuidado um com o outro. E ele fez isso por dias e dias e dias que essa senhora ficou na UTI. Eu lembro, inclusive, ela chegou a ser tracostomizada por uma decisão dele com a equipe. Ele quis a decisão de fazer uma tracostomia. E aí, em um certo dia, acabou que foi o caminho inverso, né? Ela veio a falecer, descansou efetivamente, e ligaram para ele, e o quanto aquilo foi menos traumático, o momento da notícia. Do tanto que ele foi, que ele fez visita estendida, que ele ficou com ela, que ele se despediu, que ele se preparou, para que ele pudesse passar o fim da vida dele também. Então, é uma história que me marca muito para a gente pensar que a UTI ela trata o paciente, é óbvio, mas ela trata o familiar, ela trata o profissional, ela trata todo mundo que está envolvido. E o quanto a gente precisa ter um toque humano, o quanto a gente precisa ter empatia e não simplesmente julgar e ser tão taxativo. Aqui eu trato a vida, lá fora é cuidados paliativos, aqui eu faço traqueostomia, aqui eu não faço. Não, as coisas vão muito além disso. Elas vão muito além disso.
E a gente precisa ter uma postura empática com pacientes, familiares e os outros colegas que trabalham com a gente. A gente precisa ter isso. É um aprendizado que eu levei e tento até hoje colocar isso em jogo em tudo que eu faço dentro da terapia intensiva. E eu acrescentaria, né, uma outra lição nessa sua história, que é o que é importante para você não necessariamente é importante para o outro, né? E o que é importante para o outro não necessariamente é importante para você, né? E é isso, a gente não tá lá para fazer o que é importante pra gente, né? A gente tá lá para fazer o que é importante para o paciente, né? Eu gosto muito de contar a história quando a minha avó esteve internada, porque foi para mim a maior experiência de estar do outro lado, né? É desesperador você estar na tua casa e você não saber se aquela pessoa tá lá ainda, se aquela pessoa morreu, se ela teve alguma coisa, né? E você, né, você imagina essas pessoas às vezes, né, mais idosas, com essas questões mais afetivas e que querem, né, que aquilo de alguma forma se cumpra ali no final de vida, né? Então eu acho que é muito bacana de conversar isso e é uma lição que eu levo para mim, assim. Depois que eu passei por tudo que a gente passou com a minha avó, eu até postei outro dia no Instagram sobre isso, né? Falando que. Eu lembro até hoje, assim, eu ia voltar para São Paulo, era um domingo, né? E eu fui lá e pedi se eu podia só entrar e ver a minha avó, tipo, 10 minutos, porque a visita era 4 horas da tarde. Não tinha condições, eu precisava voltar para São Paulo de manhã. E aí eles não me deixaram, sabe? E eu. Porque, não é o horário da visita, a visita é 4 horas da tarde. E podia ser, assim, que eu nunca mais visse minha avó, né? E, assim, qual é o problema, entendeu? Aí, é porque é horário de banho, é porque é horário. Gente, é 10 minutos, sabe? Pra alguém olhar qual é o toma problema? banho. Não toma Não banho. justifica, né? É horário do café, não toma café. Não justifica. Não justifica. Exatamente. Então, eu eu acho até que, postei assim, isso no Instagram esses dias. Você está falando isso, né, quando você está do outro lado. A gente espera, quem está do outro lado, espera que você na UTI tenha a mesma sensibilidade que a pessoa lá do outro lado tenha também. Né? Então, se alguém está preocupado, mas eu sou uma neta que ela confiaria muito, que ela gostaria muito que eu fizesse a visita e eu só posso agora 10 minutos, isso tem que ser levado em consideração. O pé dela está coberto, tem que ser levado. Se alguém te ligar um dia na UTI e falar, ele está cobrindo o pé, você fala, peraí que eu vou ver, levanta, vai lá e vê se o pé está coberto, porque às vezes aquela pessoa só dorme com o pé coberto. Já parou para pensar nisso? Eu tinha um olhar meio cético, quando eu falava, a pessoa está preocupada com o pé, mas você já pensou nisso? A gente já falou aqui, acho que no primeiro ou segundo episódio, se eu ficar sem meu fone ouvindo música no dia que eu estiver na UTI, eu vou enlouquecer. Então, tudo tem que ser considerado. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu até coloquei isso no Instagram, assim, depois disso, eu nunca deixei de considerar alguma coisa que algum paciente pediu, que algum familiar pediu, a não ser que não exista uma forma de ser feita. E, assim, quem trabalha comigo sabe que, assim, precisa esgotar todas as possibilidades, porque para isso eu sou meio difícil na queda, assim, sabe? Eu procuro outra pessoa, eu tento outro jeito, porque eu acho que é bem por aí, né? Esse cuidado. E aí, pra gente terminar, eu queria engatar aqui uma outra história que a gente aprendeu, acho que uma lição muito importante e que não tem a ver com pacientes, necessariamente, né? Mas é a história do nosso podcast, né, Sancler, assim, da nossa cooperação e colaboração aqui, né? Eu lembro que a gente estava na pandemia, né? Eu ainda não... Eu tinha Instagram, tinha acabado de começar, e para mim o Instagram foi uma forma, assim, eu escrevia muito, né, para me aliviar, assim, e aí alguém falou, Débora, por que você não monta o Instagram e escreve e tal? E aí eu comecei por ali, né? Não tinha nenhum propósito muito maior, assim. E aí eu lembro que eu fiz um post falando sobre fisioterapia respiratória e fisioterapia motora na UTI. É um dos primeiros posts que eu fiz no Instagram. E aí você me escreveu falando, nossa, gostei muito do post, vamos fazer uma live sobre isso? E eu mal escrevia no Instagram, né? Quanto mais fazer uma live. Mas aí eu falei, não, vamos. E aí a gente fez a live, né? Tá lá fisioterapia respiratória ou motora? Eu acho que tá. Se tiver, tá lá no meu Instagram, lá na aba. Antes eu ia falar lá no IGTV. O negócio já passou tanto que é lá no Rios agora.
E aí depois dessa, né, Sancler, aí depois a gente continuou conversando, aí a gente fez uma sobre educação, né? E aí ela foi o pontapé, Foi. né? A gente fez uma live falando sobre educação, né? De saúde, assim, né? O que a gente precisa ensinar, enfim. E aí eu lembro Formação, que. né? O que precisa ensinar. Formação, isso. E aí eu lembro que acabou, eu falei, nossa, a gente conversa muito bem, né? E a gente tem muito em comum de pensamentos, como a Fiz na UTI devia funcionar e tudo mais. E eu lembro que eu te mandei um áudio falando, nossa, ficou muito legal, a gente devia fazer isso mais vezes, né? E aí, depois disso, É. a gente começou a compartilhar alguns projetos, né? Veio um capítulo de livro aqui, um capítulo de livro lá. E aí, há quase um ano atrás, né? Eu lembro que eu tava na padaria. E aí eu falei, preciso escrever pro Sancler, né? Aí mandei um áudio gigantesco, né? Falando, putz, será que a gente não podia fazer um podcast, né? Talvez era um jeito da gente conversar mais vezes. Era só essa ideia, né, Sancler? Daquela conversa foi tão legal, a gente podia conversar mais É. vezes sobre os assuntos que a gente acha importante. Aí a gente tem tanto assunto que ninguém fala, né? E que é importante na UTI, enfim. E aí começou, né, Sancler? Foi. Isso aí um ano atrás. Você falou que estava na padaria, eu lembro que eu recebi seu áudio, eu estava correndo lá embaixo do prédio, e aí eu falei, caramba, isso já está há tanto tempo na minha mente, eu estava rabiscando a ideia de ter um podcast. E eu nunca pensei num podcast técnico. Nunca, tipo, vou fazer um podcast para ensinar ventilação mecânica, para ensinar fisioterapia motora, reabilitação, mobilização precoce. Não. Era exatamente o podcast onde eu pudesse, com alguém, discutir assuntos que eu sempre acreditei que são importantes na formação de um profissional dentro da UTI, que vão muito além do técnico. Técnico é a coisa mais fácil de você ser autodidata, é no técnico, você sentar e ler. Mas para o resto, não, exige uma experiência diferente. Então, quando você mandou, casou direitinho com essa ideia. E aí, essa história do podcast era muito bacana, Débora, você colocou aí, que tem relação com essa conexão do... Eu acho que são princípios do que é ser um fisioterapeuta na UTI. Eu acho que foi isso que bateu entre nós dois. Que quando a gente começou, que a gente fez a primeira live, e na primeira live a gente já teve insights do tipo, olha, caramba, pelo seu post, pelo que a gente conversou, que foi uma hora de conversa, eu lembro que foi uma live super movimentada, com um monte de gente participando, eram insights do tipo assim, a gente passou da hora de abandonar isso. A gente passou da hora de abraçar e eu não tenho mais que discutir se é fisioterapia respiratória ou motora. Eu tenho que ser um bom fisioterapeuta. Mais ou menos essa foi a mensagem da live. E aí depois, quando a gente falou em educação, porque a gente começou a conhecer um pouco do trabalho do outro, né? E eu vi que a Débora trabalhava com alunos, com supervisão dentro da UTI. Eu faço isso há 10, 12, 13 anos, sei lá quanto tempo. E aí a gente começou a conversar sobre educação e a gente viu que havia esse buraco, esse gap que a Débora colocou. E aí eu falei, caramba, esse jeito de pensar é muito semelhante ao meu jeito de pensar. E eu acho que a gente tem que... Alguma coisa tem que espremer e tem que tirar alguma coisa aí disso. E aí vem capítulo de livro, vem essas coisas que são excelentes, são muito bacanas. Para quem não sabe, a gente tem uma parceria já com 2 ou 3 capítulos de livro, né, Débora? 3 capítulos de 3. livro. Muitos projetos no papel que precisam sair, mas sempre um foco e um interesse muito grande no que é que as pessoas precisam para ser bons profissionais. Eu acho que é isso que conectou eu e a Débora e fez com que o podcast UTI Informe e Ação surgisse. Até para quem não sabe, Informe e Ação, quando a gente começou a pensar nos nomes, UTI sem janela, além da janela, UTI para frente, além do óbvio, e a gente chegou nisso porque a gente acredita exatamente que existe uma forma, existe ação, e o que a gente está tentando melhorar é a formação das pessoas, né? Para que a gente possa ter bons profissionais lá na frente. E aí eu acho, Débora, que a história do podcast, ela traz 50 histórias de aprendizado, né? Que são os 50 episódios que a gente já teve até agora. A cada episódio é um aprendizado gigante, gigante que eu tenho certeza que a Débora também, e tenho certeza que todo mundo que nos acompanha. A gente tem episódios que eu escuto de vez em quando de novo, eu gosto de fazer isso, eu volto lá no episódio tal e eu vou escutar, falo, caramba, como é que é importante a gente discutir esses pontos? Eu acho que essa é a grandiosidade do nosso podcast, Débora, é que a gente discute coisas que não são faladas, podem até ser pensadas, mas elas não são discutidas por aí, não nas redes sociais, não no dia a dia das UTIs, elas não são discutidas, não na formação, na graduação. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do podcast, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem tirado dele,
e o quanto é importante a gente ter uma boa rede de contatos, e que a rede de contatos ela tem relação com essas conexões de princípios. Ela tem que ter. Porque se eu achasse que a Débora trabalha de um outro jeito, se a Débora achasse que o que eu faço não tem nada a ver com a forma como ela enxerga a formação em fisioterapia, nada disso teria acontecido, né? Eu acho que a principal lição, assim, né, de quando a gente, né, trilhou o caminho para começar, né, até a gente chegar aqui nesses 50 episódios e mês que vem, né, comemorar um ano que a gente está no ar, é essa, né? Eu acho que é de você se conectar, né, e se integrar, interagir, enfim, com pessoas que caminham no mesmo caminho que você, né? Isso não quer dizer que são pessoas que têm exatamente a mesma opinião, ou que pensam do mesmo jeito, né? Ou que fazem tudo igual a você, mas que têm os mesmos princípios, né? Porque é isso, né? Tem todo um bastidor aqui no podcast que às vezes eu mando, Sancler, então vamos falar disso, 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 né? E na minha cabeça aquilo já tá fechado, e aí ele fala, não, eu acho que esse último não fica legal se a gente trocar por isso, né? E eu falo, putz, ficou muito melhor. Então, assim, é outro olhar, é diferente, mas o princípio e a base é a mesma, né? E eu acho que outra coisa que a gente fala muito pouco na nossa profissão é essa coisa da carreira, né? Do crescimento, né? Seja dentro de uma instituição, ou seja só profissional, mas o quanto é importante você estar alinhado, né? Todo mundo quer crescer, né, Sancler? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, mas a importância de você estar alinhado com os seus princípios, né, com as pessoas certas, e certas nesse sentido, né, pessoas que vão te trazer aprendizado, porque a gente, né, outro dia a gente conversando, a gente falou, a gente não se arrepende de ninguém que a gente trouxe aqui no podcast, né, justamente por causa disso, porque são pessoas que acrescentaram muito, né, então você ter um network, você tá ali ligado com pessoas que têm princípios, né, que vão te trazer um aprendizado importante, vão te acrescentar como pessoa, vão te fazer ir para frente, né? Porque a nossa também proposta aqui é isso, né? É colocar pessoas em evidência, não só a gente, né? Mas muita gente boa na nossa profissão em evidência, né? E essas pessoas também nos dão a oportunidade, e essa troca é muito legal, né? Então, acho que fica aqui uma outra lição, né? De como construir nossa carreira, né? De como construir aquele futuro que a gente quer. É network, mas a gente não tá falando de um network vazio, né? A gente tá falando de um network aí embasado. Então, para quem tá começando a carreira agora, né? Para quem tá querendo crescer, né? Busque pessoas que te ajudem nisso, né? Pessoas que vão te pôr lá na frente, que mantenham os seus princípios. Eu acho que isso é muito legal, né, Sinclair? Sim, é muito. A gente tem o aluno e a gente tem o profissional. E aí, hoje em dia, ainda mais na era digital, a gente tem os profissionais de sucesso. E as pessoas acham que você pula daqui e chega aqui, né? E talvez o nosso podcast, a nossa conversa, os nossos princípios e o que a gente acredita é que existe um caminho para fazer isso. E esse caminho, ele perpassa principalmente por algo que a gente fala muito aqui, que é fugir do óbvio. Que o óbvio é o simples, e o simples não vai te levar a esse local. Então, você se pegar nisso é importante para que você tenha um bom desenvolvimento profissional. Débora, tem alguma dica para hoje? Eu tenho uma dica. Na verdade, eu tenho 49 dicas. 49 dicas, são 49 episódios do podcast Eu Tenho Informação, e ficar muito ligado, porque mês que vem está vindo muita coisa bacana para a gente comemorar um ano do podcast. Convidados mais do que especiais, assuntos extremamente interessantes para você nos acompanhar. Mas eu estou brincando, eu tenho uma dica assim. Every Deep Drawn Breath, que é o livro do Wes Elliott, Dr. Wes Elliott, lá dos Estados Unidos, um dos criadores e desenvolvedores do bundle ABCDEF. Ele tem um livro que ele conta histórias de UTI, Every Deep Drawn Breath. Cada respiração profunda. Inclusive, o livro vai estar saindo em breve em português também. Recomendo a leitura. Muito bacana mesmo. Inclusive, ele se coloca em uma das histórias, aí tem que ler o livro para saber o que ele fala.
Também ia dar uma dica de um livro hoje, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro super gostoso de ler, é super fácil e com uma mensagem também super interessante e nesse caminho dessas lições aí de sempre pensar no porquê, né? Começar pelo nosso porquê. Gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Sancler, muito feliz com os nossos 50 episódios. Muito feliz com o nosso mês que vem de comemoração de um ano, que, como você disse, vem muita coisa legal. E com aí o nosso próximo ano à vista também. Então, a gente agradece quem ficou com a gente. Se você puder, marca lá no Instagram, né? Qual episódio, de repente, você mais gostou desses 50, ou qual episódio você acha que é imperdível, que as pessoas precisam ver. Enfim, tá? Coloca lá pra gente, desses 50 episódios, algum que foi marcante. A gente vai gostar de acompanhar, né, Sancler? E a gente se vê nos próximos. Isso mesmo. Valeu. Obrigado, Débora. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo.